Capítulo 1. Vamos falar do acontecimento, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhes ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, abençoa este momento de meditação, usa-me como instrumento para ajudar, Senhor, quem sabe pessoas que ainda não pararam para pensar sobre a vida deste casal. Peço ao Senhor que nos oriente, nos dê a palavra para esta manhã, que ela enriqueça mais uma vez a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Um casal abençoado, né? Um casal abençoado. José e Maria, eles não tinham a mínima ideia de que se tornaria um casal tão conhecido. Só para você começar a pensar. Eles não tinham a mínima ideia de quem seriam eles, o casal mais falado, o mundo inteiro, e será até o final falado. Eles não tinham este pensamento, como seria, porque eles estavam preparando para um casamento. Portanto, a sua história é uma história viva. Então, sempre que você vai ler a Bíblia, vai ter que lembrar de José e Maria. E eles, esse casal, então, foi tão abençoado. Por quê? Porque eles hospedaram o Salvador e foram usados por Deus para o propósito de salvação. Que coisa fantástica para este casal, né, irmãos? Que coisa fantástica. Eu li esses assuntos, parei para meditar, porque em Gênesis capítulo 15, capítulo 3 e verso 15, não precisa abrir a Bíblia. Em Gênesis capítulo 3 e verso 15, após o pecado do homem, depois que Adão pecou, Deus diz: vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, vai nascer aquele que vai ter poder de destruir o pecado na vida do homem, do ser humano. Então já estava registrado lá no início, porque desde que Adão pecou, Deus não cruzou os braços. Deus providenciou a salvação do ser humano, e foi isso que aconteceu e que a gente vai ver no decorrer desses dias, né? Então o Senhor
já estava preparando o seu filho para vir ao mundo, e isto demorou quantos e quantos anos, mas aconteceu. É importante também observarmos que Mateus, ao citar a genealogia até José, foi para fazer a ligação do Velho Testamento com o Novo, porque José não nasceu de qualquer maneira. Por isso que nós lemos a genealogia que está escrita aí, foi no início, né? A ligação do Velho com o Novo Testamento e falar da linhagem de José, que era uma linhagem real. Isto é tão importante. Por quê? Porque vem da linhagem de Davi, que foi o rei, o homem segundo o coração de Deus. Então, de onde veio o rei Jesus? Veio de uma linhagem real, veio da descendência de Davi. Jessé gerou, né? E ali aconteceu. Eu achei isso tão importante, irmãos. Quando a gente para ver, às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não ficamos assim muito, lemos assim muito solto, sem parar para meditação. E uma das coisas que faz uma diferença é meditação. Temos que ser contemplativos, né? O que é contemplativo? Contemplativo é uma pessoa que você está sentado na sua sala, no seu escritório, quando você está dedicado à leitura da palavra de Deus, você lê e você para em dado momento e começa a pensar. Chamamos isso de contemplação. Você contempla, né, o acontecimento na sua mente, no seu coração, o fato que aconteceu. E isto amadurece a vida da gente como cristão. Isto faz com que você entenda a Bíblia, a palavra de Deus, com mais precisão. Isso ajuda você a desenvolver também a sua cultura bíblica. Mas se você ler de qualquer maneira, e vai lendo, vai passando, vai lendo, vai passando, você não guarda. Então eu chamo os irmãos, seja um contemplativo. Pare, leia e pare. E sozinho comece a meditar no que você lê. E peça a Deus, Senhor, vai revelando para mim o que o Senhor deseja. Porque é neste momento que Deus começa a falar. É neste momento que Deus começa a ajudar. Quando você dá um tempo para Ele. E este tempo chamamos então de contemplação, contemplativo, né? Você está para refletir o que você leu. E hoje é tão difícil, né? As pessoas pararem para contemplarem. Eu sou uma pessoa que quando viajo, ou ando às vezes, e eu sou muito de andar, eu gosto de contemplar matas, florestas, né? E eu fico observando como é que aquela árvore chegou àquele tamanho. A espessura, né? Enorme, né? Ela nasceu de uma semente. Uma pequena semente. Há poucos dias lá, o rapaz lá em casa, ele plantou uma semente de girassol. Falaram com ele que era vermelho e enganaram ele, o meu genro. Aí botou, mas ficou lindo, o pé de girassol cresceu, vários galhos, muitos. Deu a primeira flor enorme. Ela já secou e está virando semente. Mas todos os galhos produziram um girassol menor. Você olha assim, está todo amarelo. De uma semente. De uma semente. Você começa a ver a grandeza de Deus. É isso que acontece. Aquela árvore enorme, ela um dia foi uma semente. E ela cresceu e a gente contempla a grandeza do poder de Deus. Você não se fez. Eu já sei sobre você. Você pensa que eu não sei, mas eu sei. Você não nasceu, você tem esse tamanho porque Deus te fez. Você ainda estava no ventre materno e Deus já sabia até qual era a sua profissão. Ele sabia qual o propósito dele para você. Porque você não nasceu de qualquer maneira. Nasceu por uma ordem divina. Toda pessoa nasce
Sérgio não nasceu desse tamanho, né? Eu não nasci desse tamanho, né? Eu nasci desse tamanho. Eu tenho a estatura normal de brasileiro, 1,60 m, né? Mulher, 1,50 m. O que passa disso, você extrapola, né? Esta é a média, né? É a média. É a média. Eu estou brincando assim, lá no sul, por exemplo, por que as pessoas lá no sul são altas? Por causa da descendência de onde vieram. Chamamos isso de quê? Da colonização, né? Então, tem que conformar com o que Deus fez. Quando eu nasci, eu era muito cabeludo. Meu pai e minha mãe não tinham noção que eu ia ser careca. A minha mulher, quando me conheceu, ela me conheceu igual Elvis Presley, com o cabelo todo cacheado. Eu era, modesta parte, mas lindo demais. Como diz a Santinha, coisa linda. Mas a minha mulher não tinha noção de que ela ia encarar um careca no final da sua vida, né? Mas em todos os casos, um careca bonito não é melhor do que feio. A Bíblia diz que José estava noivo. E aqui eu falo, noivado era tão obrigatório quanto o casamento. Naquele tempo, se você ficasse noivo de uma pessoa, era um compromisso que você tinha que cumprir. Era um compromisso sério, sagrado. Então, José tinha ficado noivo de Maria e esperava o momento do seu casamento. E naquele tempo, ouça bem, não é igual hoje não, naquele tempo, era um noivado, você viu, leu o texto? Que José ainda não tinha coabitado. O que significa? Não tinha ainda deitado com a sua esposa, com a sua noiva. Foi um casamento, ela era uma virgem. E José aguardava o momento. E quando aconteceu este acidente ou incidente para ele, de repente a sua noiva aparece grávida. E agora, José? O que fazer, José? O que fazer? E José sabia que ele tinha esse compromisso. E esse rompimento só podia acontecer através de um divórcio como casamento. Se ele quisesse desmanchar o noivado, ele tinha que fazer aquilo oficialmente igual ao divórcio, para poder estar válido. É assim que acontecia naquela época, né? Então, eu achei José de uma elegância tão grande. Qual foi a elegância de José? Eu estou falando calmo para você poder entender a beleza desse texto. Qual foi a elegância de José? Eu não vou expor a minha noiva. Eu prefiro deixar sem ninguém saber e nem vou falar o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Dá uma olhada no texto. É muito importante você ler a Bíblia. Volto a insistir nisto. Porque quando você ler de uma maneira bem mais profunda, diz aqui a palavra. Mas José, verso 19, seu esposo, ainda não era casado, sendo justo e não querendo infamar ou difamar como queira, resolveu deixá-la secretamente. E agora vem a intervenção divina. Quando Deus entra, irmãos, muda as coisas. Verso 20 diz: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhes apareceu em sonho o anjo do Senhor, o próprio Deus, dizendo: José, filho de Davi. Eu gostei desta frase porque ele vem da descendente de Davi.
não temas receber Maria por sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e você vai colocar o nome de Jesus. E eu vou dizer a José, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, você vai trabalhar comigo. Eu, você e Maria vamos fazer uma obra extraordinária. O seu lar vai receber o Salvador. Você, Maria, vai amamentá-lo. Você vai trabalhar, vai sustentar. Mas é um propósito meu. Eu achei isso interessante. Ele não deixou José de qualquer maneira, né? Você vai ser o lar mais abençoado na face da terra. O seu lar vai ter a minha presença no seu leito, no berçário. Lá no seu, não sei se naquele tempo tinha caminha de criança, devia ter alguma coisa, né? Você vai, o seu lar vai hospedar o meu filho, o Salvador do mundo. É um lar abençoado. Vai ser um lar diferente. Isso chamou muito a minha atenção, irmãos. O profeta Isaías, no capítulo 7, e aqui você pode ler, verso 14. Eu sempre digo, se você dá sono, pode dar um cochilado, não tem perigo não. Porque às vezes eu estou falando assim tão lento, e as pessoas às vezes dão até vontade de dar uma cochilada, né? Capítulo 7, verso 14. Verso 10 em diante, pastor Luiz parece-me que pregou sexta-feira sobre esse aspecto, não foi, pastor Luiz? Pregou sobre o Emanuel. Então, é só para você saber que Deus nunca trabalha de improviso. Deus teve um programa que veio se acontecendo no decorrer de todas as jornadas. Capítulo 7, 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja debaixo da profundeza ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Que coisa! Portanto, o Senhor mesmo, verso 14, dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel. E ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado na terra, antes cujos dois reis tu tremes de medo. Então o Emanuel, Deus conosco, foi uma promessa feita, que viria o Salvador. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós falamos do Natal, cantamos muitas músicas de Natal, mas nós esquecemos de falar o que aconteceu para que isso viesse ao mundo, né? Então vemos quantas gerações existiram até o momento quando o Senhor trouxe seu Filho para salvar os homens. Quantas gerações foram? Vamos ver se você guardou.
Alô? Quantas gerações? Tem certeza que é 14? Quantas são? Você leu. 42 gerações. Ah, pastor, quer dizer, mas foi um ano depois? Não, não. Você tem que pensar quantos anos leva para uma geração. Quantos aqui conheceram o seu tataravó? Levante a mão. Segunda coisa, ele existiu? Claro que existiu. Então nós estamos vindo de, eu não sei de onde nós estamos vindo, mas a nossa geração, ela vem de longe. Eu sei que eu sou dos nobres de Portugal. É verdade, procurei saber, eu sou dos nobres de Portugal. Então a minha descendência é portuguesa. Capaz de eu ter até uma quinta lá. Sabe o que é uma quinta lá em Portugal? Quinta é um pedaço de terra grande, onde tem uvas. Capaz de eu ter, ou alguém tomou. Portanto, que pesadelo para José. Como ele enfrentou esse pesadelo. E agora ele podia pensar, o que os outros vão dizer de mim? O que é que os outros vão comentar? José não entrou nesse detalhe. Ele simplesmente obedeceu. O Senhor falou, eu vou cumprir. Portanto, meus irmãos, um pesadelo que aconteceu na vida deste homem. Qual é o próximo acontecimento? Então, quando Jesus, só para você entender como é que funciona isso. Quando Jesus nasceu, houve um mover, estrela apontando, os magos querendo um acontecimento. Na sua morte, o que aconteceu na morte de Jesus? Capítulo 26 de Mateus, parece, né? Vamos ver se é. De Mateus, não, de... É Mateus, sim. Lá no final da Bíblia. Quando Jesus entregou a sua vida, lá na cruz do Calvário, capítulo 27, eu estou tentando trazer para você a história. Uma Laizinha, bom te ver, Laís, né? Deus te abençoe. Você vê que daqui eu tenho um olho mágico, né? Eu olho até meu flamenguista que está lá atrás, olho todo mundo aqui. Eu tenho uma visão muito boa. Por que eu uso 2 óculos? Vou te explicar. Esse óculos aqui é para longe. Se eu dirigir sem este óculos, quando eu vejo 2 carros vindo de lá para cá, eu não sei como é que eu vou fazer para desviar dele. Então eu tive que fazer uma lente especial que normaliza. Esse aqui é para perto, então eu preciso dele para ler, e esse aqui é para te enxergar. Estou de olho em você, hein? Até você que está lá no último banco, você pensa que não te vejo? Leia, por favor, 45, leia comigo juntos. Voz bem forte. Capítulo 45, vamos ler forte. Desde a hora 6 até a hora 9, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebida em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em grande voz, entregou o Espírito.
Olha os acontecimentos. Verso 51, leia. Leia. Fenderam os relógios, abriram o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam. Que coisa fantástica. Então Jesus teve um momento, o mover no nascer, o mover no morrer, e agora você vai para Atos dos Apóstolos. Qual será o próximo acontecimento? Já parou para pensar? Qual será o próximo acontecimento? Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Minha hora está terminando, eu vou terminar já. Este será o próximo acontecimento. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Verso 11, o que diz? E disse: já eram varões galileus, esse Jesus que desde vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês estão vendo subir. Este será o próximo acontecimento que vai acontecer. E aí nós sabemos que a igreja aguarda a volta do Senhor, e Ele voltará em glória. Ouça bem, Jesus não vai voltar, o Jesus para salvar ninguém, Ele vai voltar glorificado, e aqueles que estiverem vivos vão subir com Ele, os mortos ressuscitarão. Este será o próximo mover que vai acontecer. Então não é uma coisa qualquer, nascimento de uma virgem que aconteceu, é verdade? A sua morte na cruz do Calvário, e a próxima será a vinda do Senhor, e Ele virá buscar a você que acredita, que espera, e Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. Seu nome está lá no céu, registrado. Mas ainda há oportunidade para aqueles que não aceitaram ainda. Portanto, o Natal, esta data tão festiva ou festejada, não é uma fantasia, e sim Deus cumprindo a sua promessa de que viria o Salvador. E eu termino dizendo: quantos vão só viver a vida de fantasia do Natal, mas não vão aceitar o Salvador? Como será? Esta é a pergunta. Como será? Quantos vão só participar das fantasias e não recebem o Salvador? José e Maria, um lar abençoado. Repita comigo: José e Maria, um lar abençoado. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado por Jesus ter vindo ao mundo. Obrigado por este casal que acolheu o Salvador,
E a história vai nos ensinar diariamente que o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que você saia daqui com o coração alegre, sabendo que você está no lugar certo. Você creu na pessoa certa. E a pessoa certa vai te conduzir para a eternidade. Vamos ficar de pé, meus irmãos.